Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 7. Abra aí sua Bíblia, Eclesiastes 7. Nós estamos na série cujo título é Em Busca do Sentido da Vida. Nós iniciamos lá em Eclesiastes 1 e o nosso propósito é expor todo o livro, chegarmos ao capítulo 12, se Deus assim nos permitir. Estamos no capítulo 7, no domingo retrasado nós tivemos a última mensagem, que foi Eclesiastes 7, de 1 a 14. Domingo passado tivemos uma mensagem sobre família, e agora estamos retomando a nossa série de Eclesiastes. Nós leremos a partir do verso 15. Eclesiastes 7, a partir do verso 15. Eu farei, irmãos queridos, essa leitura, peço que todos acompanhem com bastante atenção. Eclesiastes, capítulo 7. Se você estiver tendo alguma dificuldade, é só abrir, quase que no meio da Bíblia você vai encontrar aí o livro do Eclesiastes. Eclesiastes 7, a partir do verso 15, diz-nos assim o pregador: Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora de seu tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe, muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria, e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para a respeito delas, formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo a Deus que aplique aos nossos corações a sua palavra. Pai Celestial, nós precisamos tanto, ó Deus, aprender da tua palavra, compreender o que foi lido, um texto que é tão difícil, Senhor. Quantas pessoas têm tido ao longo de tantos anos dificuldade em interpretar esta passagem? E quem somos nós, a parte da tua graça e sabedoria, para que possamos compreender a tua palavra? Precisamos sim, Senhor, da ajuda do Senhor, da iluminação do teu Espírito Santo, da ajuda do Senhor para não apenas compreendermos a tua palavra, mas para colocá-la em prática. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos conhecer mais do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, saber como viver num mundo tão difícil. Fala conosco, Senhor. Não permita que nada nos atrapalhe de compreender a Tua palavra nesta noite, para a Tua glória, para a nossa felicidade. Em nome de Jesus, oramos gratos. Amém. Certamente, se eu perguntar para você se ao longo da semana que passou, você viu alguma coisa estranha, injusta, esquisita, alguma coisa ruim,
Certamente você vai dizer sim. Eu não sei se alguém poderia dizer, não, ao longo da semana, tudo que eu vi foram coisas perfeitas, coisas justas, coisas sensatas, coisas retas, coisas que faziam sentido. Meus irmãos, não. Na verdade, todos nós já percebemos isso há muito tempo, nós vivemos num mundo que não é um mundo perfeito. As pessoas também não são perfeitas, e por isso esse mundo não é perfeito. Injustiças, quantas injustiças? Maldade, indiferença, quanta coisa, meus irmãos, que nós olhamos e dizemos, por que isso? Mas isso não é justo, não deveria ser assim. Certamente esta é o que todos nós percebemos. Podemos dizer, queridos, que nós vivemos num mundo paradoxal. O que significa essa expressão paradoxal? Paradoxo, a ideia de paradoxo, meus queridos irmãos, é algo incoerente, é algo, também poderíamos dizer, injusto, é algo estranho, é um paradoxo. Por exemplo, por que que uma mãe, uma jovem mulher, mãe, precisando criar os seus filhos, é abordada por bandidos e é morta? E esses bandidos então saem ilesos. É algo que nós olhamos, por que isso? Isso é injusto, não deveria ser assim. E nós contemplamos, queridos, todos os dias, coisas desse tipo. Coisas estranhas, injustas, coisas que não fazem sentido. Então esse mundo é paradoxal. Contemplamos diversas injustiças nesse mundo. E como nós vimos na última exposição de Eclesiastes, no domingo retrasado, olhando para os versículos de 1 a 14, o pregador, o Kohelet, que muitos entendem que Salomão quem escreveu esse livro, ou alguém que se passou por Salomão, nos ensinou como lidar com a diversidade. Quando nós olhamos dos versos 1 a 14, nós vemos o pregador nos ensinando que existem coisas difíceis, coisas que nos trazem sofrimento, que são melhor do que coisas fáceis e agradáveis, porque isso tem um propósito. Nós vemos que precisamos, então, entender o bem que essas coisas difíceis nos trazem, que Deus permite para nos abençoar de alguma forma. Precisamos ter paciência, precisamos ter sabedoria, precisamos temer a Deus. Então, isso nós vimos falando sobre o tema justamente da mensagem, como lidar com a diversidade, né? Agora, hoje, olhando para os versos, a partir do versículo de número 15, nós aprendemos, queridos irmãos, não apenas como lidar com a diversidade, mas como agir num mundo paradoxal. Agora, o pregador, seja Salomão, alguém que se passou por ele, vai nos ensinar que neste mundo onde existem adversidades, neste mundo paradoxal, nós precisamos saber agir. Nós precisamos, meus irmãos, com a sabedoria do Senhor, saber agir nesse mundo difícil, com indiferenças, esse mundo paradoxal. E no versículo de número 15, nós lemos aqui o sábio pregador, ele começa essa passagem focando em um grande enigma que confronta a todos nós, um grande paradoxo. Vejam o que ele diz, verso de número 15. Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 15. Vamos ler todos juntos? Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Olha que coisa paradoxal. Diz ele que ao longo da sua vida, uma vida de vaidade, ou seja, uma vida tão passageira, que a ideia de vaidade é neblina, é uma névoa, né? É algo passageiro. Diz aqui o pregador que durante a sua vida o que ele viu foi algo paradoxal. Um justo, conforme diz ele, que perece na sua justiça. E ele vai além. E ao perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Então, queridos, neste mundo paradoxal, coisas estranhas acontecem, que é difícil de entender. Diz-nos aqui, Salomão, de um homem justo, ou do justo, que perece
na sua justiça. A ideia aqui, meus irmãos, a NVI traz a seguinte tradução: um justo que morreu apesar da sua justiça. Um justo que morreu apesar da sua justiça. Também cabe a tradução, o justo que morreu por causa da sua justiça. Um homem aparentemente bom, no sentido de alguém que fazia coisas boas, alguém que não prejudicava o outro, alguém honesto. E o que aconteceu? Morreu. Morreu jovem, morreu cedo, morreu muito novo. E então ele continua dizendo, não somente do justo que pereceu na sua justiça, mas também de alguém que é perverso, que prolonga os seus dias na sua perversidade, diz a continuação do versículo. A NVI traz a seguinte tradução: um ímpio que teve a vida longa, apesar da sua impiedade. Eis um paradoxo, eis algo estranho, algo que não é racional. Por que um justo morre tão novo? Por que alguém que é ímpio, que está vivendo na maldade, está praticando a maldade, vive muito tempo? Quantas vezes já não pensamos isso, não é verdade? Quantas vezes já não questionamos por que o fulano de tal, uma pessoa que eu amava, quem sabe até um ente querido, por que foi embora tão cedo? E aquela pessoa má, aquele político desonesto, por que ele está vivendo numa boa? Por que ele está vivendo tanto? Não é verdade? Já não questionamos isso? Ao ver aquele jovem que tão dedicado, cristão, e morre num acidente, morre de forma trágica. Todos nós conhecemos histórias assim. Ou como eu disse, aquela mãe jovem que acaba sendo assaltada e acaba sendo morta, deixando seus filhos tão novos e os bandidos saindo praticamente ilesos. Isto, meus irmãos, é de fato um paradoxo. Pessoas más, bandidos, corruptos que morrem já idosos, ficam impunes. Isso acontece, humanamente falando, aos nossos olhos, e achamos isso muito estranho. E o sábio pregador que escreveu Eclesiastes vê a mesma coisa, estranha a mesma coisa. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo que não é perfeito, num mundo cheio de paradoxos, num mundo paradoxal. Esta semana nós acompanhamos ainda notícias do desabamento daquele prédio, né? As vítimas, e eu estava lendo sobre as vítimas do desabamento lá do edifício Wilton Paes de Almeida, era o nome do edifício. E ontem, pelo menos eu vi essa notícia ontem, os especialistas conseguiram então analisar a ossada encontrada nos escombros e chegaram à conclusão que, através de exame de DNA, que aqueles restos mortais, aqueles ossos que foram encontrados, são dos gêmeos de 10 anos de idade. O nome deles, Wendell e Werner. Wendell e Werner, 10 anos de idade. Eles moravam ali naquele prédio com a sua mãe. Uma mulher de 40 anos de idade, chamada Selma, trabalhava recolhendo material reciclável. 10 anos de idade, aqueles dois meninos tinham. Morreram nos escombros. A mãe ainda não foi encontrada, está desaparecida. Já disseram que o governador mandou parar com as buscas, ele já disse, olha, não há mais o que fazer, certamente não encontraremos mais ninguém com vida, vamos parar as buscas. Junto com os meninos, também havia falecido um homem, e Selma está desaparecida e mais 3 pessoas estão desaparecidas. E nós ficamos a pensar, por quê? Um edifício onde tantas pessoas moravam, num movimento que acabava tendo pessoas que cobravam daquela gente ali. A gente fica pensando, os gêmeos de 10 anos morreram, e as pessoas que cobravam, e as pessoas que agiam de forma errada, será que elas ficarão impunes? E será que alguém que provocou, será que foi intencional o curto-circuito, que causou incêndio, que causou desabamento? As pessoas ficam a pensar. De fato, meus irmãos, não entendemos por que as pessoas morrem
Porque morrem em acidentes, porque crianças morrem, e porque pessoas que causam males, não acontecem nada com elas. Fato então, meus irmãos, é que nós vivemos em um mundo paradoxal. Mas a questão maior não é essa. É sabido, é notório, é claro, é perceptível que este mundo é um mundo paradoxal, injusto, estranho. A grande questão é como agir, como lidar, como agir num mundo como esse. Quantas vezes nós, diante dessas coisas estranhas, injustiças, desses paradoxos, nós agimos de forma errada? Quantas vezes nós chegamos até a pecar contra Deus? E aqui o sábio pregador que escreveu o livro do Eclesiastes vai nos ensinar como agir num mundo paradoxal. E eu chamo a sua atenção, você preste bastante atenção, porque com certeza essas palavras sábias da Bíblia serão bênção para a nossa vida neste mundo paradoxal. A primeira coisa que o pregador nos ensina, não somente como agir, mas também sobre os erros que corremos o risco de cometer diante dos paradoxos deste mundo. Primeira coisa, não tente ser um super justo, ou seja, não tente diante desses paradoxos, não tente ter justiça própria. Vejam o que diz o verso de número 16, o início do versículo 16. Não seja demasiadamente justo. Olha que conselho estranho do pregador. Não seja demasiadamente justo. Será, queridos, que o pregador está dando um conselho contrário à Escritura Sagrada? Será que o sábio está dando um conselho contrário às palavras de Jesus? À primeira vista pode parecer isso. Não seja demasiadamente justo. E aí nós olhamos, por exemplo, no Sermão do Monte, e nós lemos Jesus dizendo lá em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ora, Jesus diz que felizes, completamente felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas o pregador, escritor de Eclesiastes diz para não sermos demasiadamente justos. É estranho isso. Jesus diz um pouco à frente, em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Mas nós lemos em Eclesiastes, não seja demasiadamente justo. Claro, irmãos, que o pregador não se opõe a sermos justos, não. A ideia aqui é de não buscar ser mais justo para ter uma vida prolongada, para merecer viver mais. Ou seja, você olha e vê que um homem justo morre na sua justiça, morre jovem. Aí qual é a conclusão? Bom, se o justo morre na sua justiça, quem sabe se eu for mais justo ainda, eu vou viver muito. Se o justo sofre, quem sabe se eu for mais justo ainda, se eu me esforçar mais ainda, quem sabe eu vou viver uma vida então perfeita. É aqui, meus irmãos, que o pregador está dizendo, pare com isso é bobagem. Até porque nós não temos como sermos demasiadamente justos, no sentido de perfeitamente justos, não. Perfeitamente justos só um, Jesus Cristo. Este é perfeitamente justo. Então, a ideia é não sermos super justos, não buscarmos justiça própria. A ideia é de não buscar ser mais justo para ser merecedor. Não devemos buscar ser super justos para termos justiça própria. Eu vou me esforçar mais, aí Deus vai ter que me abençoar. Já ouviu isso? Eu já ouvi um pregador certa feita dizendo isso, né? Você faça isso e Deus vai ser obrigado a te abençoar. Que grande heresia, que grande bobagem. Nosso Deus, que é perfeito, tudo que Ele nos dá é por causa da sua bondade e misericórdia. Nós não merecemos nada. Então, diante neste mundo paradoxal, onde vemos coisas estranhas, coisas que não entendemos, coisas que não fazem sentido, o caminho não é nos esforçarmos mais com o intuito, então, de sermos merecedores. Não busque ser um super justo. Não devemos buscar ser super justos, porque isso nos leva à soberba. Uma pessoa que busca a super justiça, busca ser merecedor, isso leva à soberba, ao orgulho, à vanglória. É alguém que vai
ter autoconfiança e não confiança no Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes, ao olharmos para as injustiças, para as coisas estranhas, para as coisas que não fazem sentido nesse mundo, principalmente quando vemos pessoas que dizemos, puxa, uma pessoa era tão boa e sofreu, então eu preciso ser melhor que ela. Porque sendo melhor que ela, quem sabe, Deus vai me isentar do sofrimento, da morte prematura, das dificuldades da vida. Então, o primeiro conselho do sábio pregador, para agirmos no mundo paradoxal, é não tentarmos sermos super justos, não buscarmos a justiça própria, não buscarmos fazer por merecer. Nesse mundo paradoxal, corremos o risco de incorrer no erro da autojustiça. E muitos também caem no outro erro, dentro deste aspecto, que é da autocomiseração. Sabe a autocomiseração? Ah, coitadinho de mim. Eu sou uma pessoa tão boa. Mas o outro não é. O outro é uma pessoa má e o outro está se dando bem, mas eu sou uma pessoa boa. Eu mereço. Deus não pode fazer isso comigo. Deus tem que me abençoar porque eu sou uma pessoa tão boa. Coitadinho de mim, porque Deus... Isso é autocomiseração, isto é pecado. Eu me lembro que há algum tempo, no ano passado eu preguei, eu expus aqui o Salmo 73, e o título do sermão foi sobre vencer a autocomiseração. Se você não ouviu esse sermão, procure lá no YouTube, a página da nossa igreja, assista esse sermão, leia o Salmo 73, é interessante, o salmista começa o Salmo e ele vai dizer, olha, eu andei por um caminho muito, muito perigoso. E ele passa a dizer o que ele fez. Ele começou a olhar para as pessoas perversas, ímpias e dizer, puxa vida, essas pessoas fazem coisas tão ruins e essas pessoas estão tão bem. Essas pessoas se dão bem. E eu aqui, uma pessoa tão boa, coitadinho de mim. Ele diz nos versos 12 a 14, lá do Salmo 73, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Olha a autocomiseração. Eu, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Faltou ele escrever, coitadinho de mim, como Deus é injusto, abençoa pessoas ruins, e eu bonzinho, Deus não tem me abençoado como eu merecia. Isto é autocomiseração, isto é o quê? Pecado. Então, ao observarmos os paradoxos, ao observarmos pessoas aparentemente boas, morrendo tão jovem, nós corremos o risco de começar a olhar para isso e dizer, puxa vida, a pessoa não merecia. O outro sim merecia. Olha o perverso, que vive na perversidade e vivendo tanto, enriquecendo, está aparentemente tão bem, melhor do que eu, que sou uma pessoa tão boa. Isso é pecado, meus irmãos. Nós não devemos buscar autojustiça ou cair na autocomiseração. Sabe por quê? Porque nós não somos pessoas boas, nós não somos pessoas justas no sentido de sermos merecedoras das bênçãos de Deus, não, nem eu nem você. Eu repito, eu insisto, tudo que nós recebemos é por causa da bondade, da misericórdia, do favor de Deus, da graça do Senhor. Nós não merecemos nada de bom. Queridos, nós não somos pessoas boas, justas, perfeitas. Olhem comigo o verso de número 20. Vamos ler juntos? Leiamos. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. O apóstolo Paulo vai repetir isso, escrevendo aos Romanos 3, 23, né? Que não há justo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo vai dizer em outro lugar que não há pessoas que sejam merecedoras. Não há. Meus queridos irmãos, então, diante das coisas difíceis nesta vida, diante das coisas incompreensíveis, diante das coisas paradoxais, não busquemos autojustiça, não busquemos ser super justos para merecermos, porque nós nunca mereceremos. Não caiamos na autocomiseração, achando que nós merecemos e o outro não. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado. Imaginem a seguinte situação.
Então aqui o texto diz que não há pessoa justa, não há quem não peque, todos nós somos pecadores. Imagina a seguinte situação, se alguém se colocasse em microfones, escutas, nas casas das pessoas. Pense que se na casa dos nossos irmãos aqui da igreja, colocassem escutas. Você acha que um dia você ouviria alguém falando mal de você? Será? Eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Eu talvez depois do culto alguém já esteja falando do pastor. Esse pastor prega muito, fala muito tempo, é chato. Bom, eu não sei, é possível que sim, que nós ouçamos pessoas falando mal de nós, se fosse colocado uma escuta. Agora quer saber de uma coisa? Se colocasse uma escuta na sua casa, será que os irmãos ouviriam você falar mal deles? Certamente sim. Olha o que o sábio pregador escreve nos versos 20 e 21. Ele diz, não há homem justo sobre a terra, não há quem faça o bem. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Olha o 22. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Pessoas falam mal de você, e você, por vezes, fala mal dos outros também. Quantas vezes somos pegos na falta de paciência, e esbravejamos, e gritamos com o outro, ou falamos do outro. Então, queridos, fato é que nós não somos pessoas boas, no sentido de perfeitas, no sentido de justas, nós somos o quê? Pecadores. Irmãos, o pecado é universal, é isto que o pregador está dizendo aqui. Ao contemplarmos certas pessoas aparentemente tão boas, justas, morrendo tão novas, ao contemplarmos pessoas que olhamos e dizemos, essas não merecem, por que elas vivem muito, por que elas prosperam? Nós precisamos lembrar que nós não somos pessoas boas, que Deus não está obrigado a nos abençoar, a nos dar uma vida isenta de problemas por sermos pessoas boas, não. Tudo que recebemos de Deus, por causa da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor. Então o pecado é universal, todos pecaram. O pregador diz isso aqui no Eclesiastes, Paulo repete isso, a Bíblia traz isso em muitas passagens. Então este mundo é confuso, é paradoxal, mas a culpa é nossa, é do ser humano. A culpa não é do outro, a culpa é nossa. A culpa não é de quem nos criou, a culpa é nossa. Olha o verso de número 29 aqui, de Eclesiastes 7. Olha como ele termina. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa conclusão que o pregador chega, Deus fez o homem reto e fez. Nós lemos em Gênesis que criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem sem pecado. O que aconteceu? O homem pecou. Eu já contei isso aqui, mas eu achava curioso, tinha um senhor que dava aula comigo, eu dava aula no Senai lá da Vila Leopoldina, tinha um senhor, ele ia sempre bem arrumado, já deve ter falecido, porque isso há cerca de 7 anos atrás, ele já era bem idoso, e ele ia todo bem arrumado, e ele dava aula até de gravata, ele dava aula na área de hidráulica pneumática. E eu me lembro que ele dizia o seguinte, várias vezes eu o ouvi dizendo isso. Vocês aí que acreditam em Deus, como vocês podem acreditar num ser? Como pode existir um ser que criou algo tão ruim? E ele falava muito de guerra, aficionado por questão de guerra. Ele dizia, como crer num ser que cria algo com defeito? E ele dizia, porque o homem é defeituoso. Olha como o homem faz coisas ruins. Então, que ser é esse que vocês adoram, dizem adorar e servir, que cria algo com defeito? Mas eu me lembro de uma vez dizer, seu Maciel, não é assim não. O homem faz coisas ruins, sim, mas Deus não criou o homem assim. Deus criou o homem sem pecado. O homem escolheu pecar. E a partir da queda, a partir lá de Gênesis 3, nós lemos acerca das consequências do pecado. Mas o problema, meus irmãos, não é o fabricante, o problema não é o criador, o mundo não vem com defeito de fábrica, a culpa não é do fabricante, não é do criador, e nós tentamos por vezes colocar a culpa no criador. Eu sou assim porque Deus me fez assim.
Eu sou estúpido com as pessoas porque Deus me fez com esse temperamento. Eu fico imaginando Pedro, né, dizendo, não, eu sou assim, impetuoso, eu sou assim, porque Deus me fez assim. Não. Nós somos assim porque nós queremos. Nós somos assim, queridos. Sim, nós já nascemos com o pecado original, mas não foi Deus que nos criou assim. O homem pecou. Então, desde Gênesis, nós lemos a respeito disso. Nós tentamos pôr a culpa no Criador, mas a culpa não é do Criador. Este mundo é paradoxal, porque nós somos pecadores. Então, não vamos colocar a culpa em Deus, vamos reconhecer o nosso próprio pecado, vamos reconhecer que não somos bons, que não somos merecedores, vamos reconhecer que nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor, e não tentar viver como super justos. Você tem tentado viver assim? Como um super justo? Como alguém que merece, alguém que é bom, alguém que Deus é obrigado a abençoar? Pare com isso, peça perdão a Deus e diga, Senhor, sê propício a mim, pecador. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, além de não tentarmos ser super justos, no sentido de buscar justiça própria, de sermos merecedores, nós aprendemos aqui com o pregador, ainda no verso de número 16, que também nós não devemos tentar, neste mundo paradoxal, sermos super sábios. Olha o que ele continua dizendo aí no verso 16 do capítulo de número 7. Diz aqui o pregador, não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Outro conselho estranho. O pregador, e ainda mais pensando que possivelmente quem tenha escrito isso foi Salomão, o homem considerado mais sábio, que pediu sabedoria e Deus deu. Ele vem aqui e diz assim, olha, não seja exageradamente sábio. Será que ser muito sábio é algo ruim? Bom, meus irmãos, é claro que aqui, o que o pregador está dizendo, não ser exageradamente sábio, super sábio, é não buscar ser sábio por você mesmo. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Assim como na autojustiça, as pessoas não devem buscar a sabedoria, esperando obter vantagem sobre Deus e mover a mão de Deus com isso. Não, se eu for muito sábio, aí não vai ter jeito, aí Deus vai ter que me abençoar. Aí Deus vai ter que responder sempre sim aos meus pedidos. Se eu for muito sábio, aí eu vou fazer por merecer. Não, é o mesmo erro de ser super justo. Sabedoria não é algo ruim, muito pelo contrário. Nós lemos, por exemplo, aqui no verso de número 19, vejam aí comigo, ele diz, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos na cidade. Sabedoria é algo bom. A sabedoria vinda de Deus é uma bênção. Tiago diz sobre a sabedoria e diz mais, se nós precisamos, devemos pedir a Deus, Ele vai dar. A sabedoria que o pregador está dizendo aqui é aquele conhecimento à parte de Deus que ele já havia tratado no início do Eclesiastes, que nos leva também à soberba, ao orgulho, à presunção, à vanglória, que nos leva à autodependência, que nos leva a dizer assim, não precisamos mais de Deus. Eu não preciso mais de Deus, eu sei muito. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, de pastor, de irmãos, eu não preciso do conselho de ninguém. Eu sei muito. Agora vai dar tudo certo na minha vida. E agora eu só vou ter coisas boas. É isso, meus irmãos. Não ser exageradamente sábio é não procurar sermos sábios por nós mesmos, com o intuito de, com isso, Deus ter que nos abençoar, nos fazer viver mais e nos isentar de problemas. O pregador faz uma declaração da sua busca pela sabedoria, mas que ele não consegue o suficiente, ele não consegue encontrar o suficiente. Vejam o que ele diz a partir do verso 23. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio. Agora olha o que ele diz, mas a sabedoria estava o quê, meus irmãos? Longe de mim. Ele está dizendo, eu me esforcei para me tornar sábio, diante deste mundo paradoxal, diante de tantas coisas que não fazem sentido, eu quis entender este mundo, eu me esforcei muito, mas a sabedoria estava longe de mim. E ele continua, o que está longe, muito profundo, quem o achará? Se uma coisa está muito longe, muito profunda, como vamos alcançar?
Ele diz, não é possível. Verso de número 25, apliquei-me a conhecer, e a investigar, e a buscar a sabedoria, e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Mas o que ele encontrou é isso. Irmãos, o que nós devemos entender é que, neste mundo paradoxal, o fato de buscarmos conhecimento, sabedoria, autoconhecimento, simplesmente, não nos fará entender as coisas desse mundo. Parece que quanto mais nós tentamos entender as coisas confusas desse mundo, pior fica. E o homem tem buscado entender o mundo. Ao longo de toda a história, nós sabemos que o homem tem tentado entender o mundo. Quando estudamos, por exemplo, sobre a história da filosofia, há quantos anos, meus irmãos, o homem tem tentado entender o mundo, entender a si mesmo, entender o porquê das coisas. E se formos analisar os movimentos, os mais diversos desse mundo, o que nós vamos ver é as pessoas tentando entender este mundo, e quantas vezes, ao tentar entender este mundo, eles vão chegar a conclusões que não são conclusões corretas e vão agir de forma que não é a forma correta, porque, queridos, a sabedoria puramente humana não vai nos levar ao conhecimento do porquê as coisas acontecem e muito menos nos levar a conseguir endireitar este mundo. Então não devemos ser super justos nem super sábios, não. O pregador reconhece que era incapaz, por si mesmo, de entender e de corrigir esse mundo confuso, injusto, paradoxal. Então, irmãos, o pregador adverte contra essa busca fanática por justiça e sabedoria, levantando a seguinte questão: por que te destruirias a ti mesmo? É isso, queridos, que nós lemos aqui no final do versículo de número 16. Ele diz, por que te destruirias a ti mesmo? Então não pare de buscar ser super justo, pare de tentar fazer por merecer, pare de buscar ser super sábio, para que você mereça coisas boas de Deus. Reconheça como Salomão, nós não podemos nada, nós dependemos inteiramente do Senhor. Mas há aqui, meus irmãos, uma terceira coisa a aprender: como agir neste mundo paradoxal. Sem buscar ser super justos, sem buscarmos sermos super sábios e também não nos entregarmos à perversidade. Olhem comigo o verso de número 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Não sejas demasiadamente perverso. Querido, será que não sejas demasiadamente perverso significa que podemos ser um pouco? Bom, ele está dizendo, não seja demasiadamente perverso. Será que um pouco perverso eu posso ser? É claro que não. A resposta é não. A ideia aqui é, não escolha pecar deliberadamente. Não se afunde no pecado. Não se entregue a uma vida de pecado. O raciocínio é o seguinte: as pessoas podem pensar, bom, se a justiça não pode garantir uma vida longa, se o justo morre na sua justiça, se a pessoa ser muito sábia também não resolve as coisas, né? Então, vamos, usando aqui uma linguagem muito dos nossos dias, né? Vamos chutar o balde, vamos jogar tudo para o alto e viver de qualquer jeito. É esse o raciocínio. Ser super justo não resolve. Procurar fazer tudo certinho, a pessoa que busca fazer tudo certinho também morre, e morre cedo. Olha o que aconteceu com Abel, né? Abel foi morto por seu irmão Caim. E quantos outros exemplos existem? E alguns podem pensar, bom, já que é assim, vamos viver de qualquer jeito. Vamos nos tornar muito ímpios. Meus irmãos, é isto que o pregador está condenando. Diante deste mundo paradoxal, não devemos então
olhar para tudo isso e dizer, vou viver de qualquer jeito. Porque a pessoa que procura viver certo morre e sofre. Então deixa eu viver de qualquer jeito, já que eu vou morrer e sofrer também. Então a ideia aqui é não escolha pecar deliberadamente. Não se afunde na perversidade. Será que você tem pensado sobre isso? Eu li um dos comentaristas, ele escreveu a seguinte frase comentando este versículo: embora o pecado na vida seja inevitável, aqueles que abraçam o mal como um meio de vida são destruídos por ele. Embora o pecado na vida seja inevitável, nós vamos pecar, aqueles que abraçam o mal como um meio de vida são destruídos. Então não pense assim, então vou viver de qualquer jeito, vou pecar deliberadamente, vou viver no pecado. Isso é loucura? Diz o pregador aqui do Eclesiastes. Isso vai fazer você morrer muito cedo. Queridos irmãos, quando nós olhamos o verso de número 18, ele diz assim: bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. O que significa esse bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão? O que o pregador está se referindo é o que ele disse anteriormente. Quando ele diz assim, bom é que retenhas isto, está dizendo, não procure ser um super justo, não procure ser um super sábio. E quando ele diz, e também daquilo não retires a mão, não viva na prática do pecado, não resolva se entregar ao pecado. Aqui então ele está fazendo referência aos versículos 16 e 17. E o pregador também vai fazer uma declaração aqui, muito forte. Alguns entendem até que é uma hipérbole, um exagero até de linguagem, para mostrar, meus irmãos, como este mundo é perigoso e como não é difícil a pessoa cair nas garras do pecado. Quando nós olhamos nos versos 26 e 28, o pregador nos relata o perigo de se afastar do caminho do Senhor por causa da tentação sexual. Veja aí comigo versos 26 a 28. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procure não achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Interessante aqui, que o pregador está falando de um perigo muito grande para se afastar dos caminhos do Senhor. Nós não devemos buscar sermos super justos, exageradamente sábios, e também não devemos, então, dizer assim, vamos nos entregar às paixões desse mundo. E ele vai dizer, e na verdade o que ele está fazendo, principalmente entendendo que quem escreveu foi Salomão, ou ao menos alguém que se passou por ele, está fazendo referência a uma situação muito particular. Ele fala aqui da mulher, né, da tentação aqui na área da mulher sedutora, e ele diz no verso de número 26, achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Os irmãos se lembram da história de Salomão? Estudiosos creem que Salomão está escrevendo Eclesiastes já no final da sua vida. Ele escreveu Provérbios, ele escreveu Cantares, e depois que o que acontece é que de forma terrível, aquele homem que havia sido instruído por seu pai Davi, que havia sido tão bem instruído, quando nós lemos Provérbios nós percebemos isso, aquele homem que construía um templo para o Senhor, aquele homem que parece que caminhou tão bem durante um tempo, ao momento da sua vida, que ele resolve fazer algo que a Bíblia condena. Ele resolve se relacionar com mulheres que não temiam ao Senhor. Ele resolve ter relacionamentos com mulheres que adoravam falsos deuses, ídolos. E ele se envolve com mulheres assim. É sabido, meus irmãos, que Salomão sofre terrivelmente por causa disso.
Quando nós lemos, por exemplo, lá em 1 Reis 11, nós lemos sobre isso. Mesmo escrevendo em Provérbios, ele fala sobre este grande perigo. Queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nesta vida existem muitos perigos. Nesta vida, ele cita aqui apenas o aspecto da tentação sexual, mas existem outras tentações. Existe a tentação da área do dinheiro, na área da fama, na área sexual é uma delas. E ainda que ele aplique aqui de forma muito direta, principalmente para homens aqui, porque ele vai falar da mulher sedutora, né? Se isso nós poderíamos aplicar para todas as pessoas. Quantas são as tentações neste mundo, meus irmãos? Então, ao invés de buscarmos a justiça própria, ao invés de, neste mundo paradoxal, buscarmos a super sabedoria por nós mesmos, e ao invés de nos entregarmos ao pecado, devemos tomar cuidado, porque este mundo é cheio de perigos, é cheio de tentações. Quando ele diz aqui no verso de número 28, juízo que ainda procuro e não o achei, entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer, nem sequer uma. Salomão não está sendo machista. O que Salomão está dizendo é da sua experiência pessoal. Ele se envolveu com mulheres que não temiam a Deus. Triste é, meus irmãos, mesmo em dias como os nossos, é tão difícil encontrar mulheres tementes a Deus, que estejam mais preocupadas em glorificar ao Senhor do que em promover o próprio corpo. Mas eu quero dizer que as tentações são gerais e para todos nós e em todas as áreas. Então, cuidado. O que nós aprendemos até aqui, meus queridos irmãos? Cuidado com a superjustiça, cuidado com a supersabedoria, cuidado para não se entregar também ao pecado. Mas a pergunta continua: como agir num mundo paradoxal? Como viver num mundo paradoxal? Como agir? E eu quero concluir essa mensagem respondendo. Verso de número 18. Olha aí para o final do versículo de número 18. Diz assim: pois quem teme a Deus, de tudo isto, sai ileso. Eis aqui, meus irmãos, o ponto fundamental. Nós aprendemos até aqui que neste mundo paradoxal, buscar a autojustiça não é o melhor caminho. Buscar a supersabedoria não é o melhor caminho, porque nós precisamos da sabedoria de Deus. Se entregar aos pecados, isso leva à destruição e à morte. E então o que nós devemos fazer? Ele diz: tema ao Senhor. Queridos amigos e irmãos, nós precisamos aprender com o sábio pregador. Devemos temer ao Senhor. E se foi de fato Salomão quem escreveu, como é interessante pensar no que ele escreveu em Provérbios. Provérbios 9, verso 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos irmãos, num mundo tão difícil como o que nós vivemos, nós precisamos da sabedoria vinda de Deus. E é por isso que nós precisamos temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer ao Senhor. E se você não sabe o que é temer ao Senhor, se você recebeu o boletim hoje, eu coloquei até a mensagem pastoral do boletim, o que significa temer ao Senhor. E no início aí da pastoral ele diz, o autor, Dr. Gerald Bicks, ele diz assim: basicamente temer a Deus significa reverenciar, amar, confiar e viver para Deus somente. Irmãos, neste mundo paradoxal, cheio de coisas estranhas, coisas incompreensíveis, coisas que não fazem sentido, nós precisamos levar Deus a sério, nós precisamos resolver amá-lo sobre tudo, confiar e viver para Ele só. O autor diz aqui que o temor a Deus significa que os sorrisos e desaprovações de Deus são mais importantes que os sorrisos e desaprovações dos homens. Temer a Deus significa não temer homens acima de tudo. Ah, meus irmãos, neste mundo paradoxal, quantas vezes ficamos nos importando mais com o que os outros pensam, acham ou dizem de nós, do que qual é a vontade de Deus para nós. Na pastoral nós vemos que temer ao Senhor significa primeiro que você irá respeitá-lo e reverenciá-lo como Deus santo. Neste mundo paradoxal, nós precisamos olhar para o Senhor e, sabendo quem Deus é, levá-lo a sério, não brincar com Ele, respeitá-lo, reverenciá-lo.
Nós vemos aqui na mensagem pastoral, em segundo lugar, que temer ao Senhor significa que iremos cultuá-lo como Ele nos instruiu a fazê-lo. Não é do jeito que achamos que deve ser feito, mas do jeito que Ele nos instrui. Nós vemos aqui em terceiro lugar, que temer ao Senhor significa que você irá odiar e fugir do pecado. E é o que o pregador está dizendo aqui. Não sejas demasiadamente perverso, fuja do pecado, não viva na prática do pecado, busque uma vida de santificação para a glória do Senhor e com a ajuda dEle. Nós vemos aqui na mensagem pastoral que temer ao Senhor significa que você viverá como quem obteve o perdão de pecados pelo Evangelho de Cristo. É viver uma vida grata, mesmo diante de coisas que não entendemos, ao invés de ficarmos questionando por que pessoas aparentemente boas sofrem e pessoas más prosperam, a questão é dizer: Senhor, graças eu te dou, porque mesmo não merecendo nada, o Senhor me perdoou e me salvou em Cristo Jesus. Temer ao Senhor, nós vemos aqui em quinto lugar, na mensagem pastoral, que significa que você está morto e arruinado para este mundo, assim como foi com Noé. Nós, meus irmãos, não vivemos mais para este mundo, mas para Deus. Temer ao Senhor significa que você irá desejar ter comunhão com os outros, com os irmãos. E, finalmente, significa que você sempre desejará conhecê-lo melhor. Neste mundo paradoxal, ao invés da autojustiça, ao invés de viver na prática do pecado, o que nós precisamos é temer ao Senhor. O que nós precisamos é levar Deus a sério. É por isso que nós precisamos nos entregar a Deus. Precisamos da sabedoria do Senhor. Precisamos, queridos, na verdade, mais do próprio Deus. Irmãos queridos, nesta noite, nós aprendemos que viver neste mundo paradoxal, estranho, confuso, onde jovens morrem, onde bandidos vivem até, quem sabe, até uma velhice, onde coisas estranhas, injustas e que não fazem sentido para nós acontecem, nós não devemos buscar a justiça própria, não devemos ser super justos, nem super sábios. Nós precisamos do justo, que é Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus, que é a sabedoria de Deus encarnada, que nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Neles estão ocultos, escreveu Paulo lá em Colossenses 2:3. Nós aprendemos, meus irmãos, nesta noite, que neste mundo paradoxal, não devemos nos entregar à prática do pecado, mas buscar em Cristo fortalecimento para viver conforme a vontade dEle. Sim, nós vivemos num mundo estranho. Sim, nós vivemos num mundo em que coisas estranhas acontecem, que não fazem sentido. Mas um dia, nós habitaremos com o Senhor, num mundo que Ele fará, novos céus e nova terra, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá luto, onde não haverão mais coisas paradoxais, na presença do Senhor, com a ajuda dEle, para a glória dEle.